Na América Latina e no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, ganha forma e força um movimento teológico que, apoiado na fé cristã, a partir do diálogo e da ação coletiva, buscava mudar a realidade social, fundamentalmente das comunidades mais carentes. Em busca de mais igualdade, surgia a teologia da libertação, a Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais, como a pastoral operária e a pastoral da saúde, assume, nesse contexto, um papel de apoio aos movimentos populares. Busca atender às necessidades concretas da população e fortalecer a luta por justiça social. Nosso convidado de hoje faz parte dessa história. Visitou 4 continentes e as entranhas do nosso país com a metodologia emancipatória, aprendendo primeiro para depois ensinar e assim ajudar a forjar comunidades mais independentes, uma vida dedicada à espiritualidade e à construção de um mundo livre da pobreza e da fome, tendo sempre em mente que a cabeça pensa onde os pés pisam. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto, esse é o Conversa Sem Curva e hoje o programa está imperdível. Nosso convidado de hoje acaba de completar 80 anos e na semana do seu aniversário finalizou mais um livro. São mais de 80 obras, desde Cartas da Prisão, livro que reúne uma série de cartas escritas durante os quase 4 anos em que esteve preso pela ditadura militar. Entre algumas de suas obras estão os vencedores do Prêmio Jabuti, Batismo de Sangue, de 1982, e Típicos Tipos, Perfis Literários, o best-seller Fidel e a Religião, e, recentemente, a coleção de 4 obras baseadas nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Ainda não sabe quem é? Calma aí, que agora você vai descobrir. Frade dominicano, a Ordem dos Pregadores, além de escritor e jornalista, é um dos principais intelectuais e ativistas políticos contemporâneos. Sua trajetória é marcada pela militância em movimentos sociais e pastorais. Nos anos 60, foi dirigente nacional da Juventude Estudantil Católica, a JEC, e preso 2 vezes pela ditadura militar brasileira. Sob a manta conceitual e espiritual da teologia da libertação e adotando algumas metodologias pedagógicas de Paulo Freire, pavimentou o seu caminho mesclando a sua história em defesa da educação popular, da conscientização crítica, do diálogo e da participação, da leitura do mundo e da esperança em um futuro melhor. Atuou como assessor especial do presidente Lula no programa Fome Zero e no ano passado foi condecorado pelo governo federal com a Ordem do Rio Branco, no grau comendador. Assessorou, entre outros governos socialistas, como o governo de Cuba, nas relações entre a Igreja Católica e o Estado. Sua biografia conta com o prefácio, nada mais, nada menos, do comandante Fidel Castro, com quem manteve por anos uma relação de grande amizade e admiração mútua. Bom, acho que agora todo mundo já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto. Seja muito bem-vindo. Como vai, Beto? Tudo bem? Tudo bem, Ernesto. Posso continuar chamando de Beto? E eu te chamo de Ernesto. Tá ótimo. Que maravilha. Bom, antes de mais nada, eu quero te dizer que é uma honra, não só para mim estar aqui de frente a você, mas toda a equipe da TVT. Quando foi confirmada a tua vinda aqui, só faltou fogos de artifício aqui na Paulista, viu? Todo mundo muito feliz aqui. Eu fico muito feliz e honrado com esse convite, até porque eu estou na origem da TVT. Né? Ajudei muito, dei muita força, facilitei a ida do Eliseu para Cuba, ele fez curso lá para adquirir toda uma experiência fantástica que ele tinha para mexer com mídias visuais, enfim, estou muito feliz de receber esse convite e conversar contigo. Muito bem. Beto, essa frase, eu particularmente, você é um dos intelectuais que eu gosto muito de ouvir.
E você tem algumas frases que ao longo do programa eu vou trazer aqui para você explicar o conceito delas. A primeira delas é essa que eu acabei de falar aqui, que a cabeça pensa onde os pés pisam. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi da boca do presidente Lula. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que coisa mais interessante isso. E aí, logo na sequência, eu vi o então candidato Serra, naquela época, fazendo campanha numa comunidade, e uma senhora muito simples vem e fala, Serra, eu queria falar com você. Ele fala, não, me manda um e-mail. E aí eu falei, cara, aquela frase que o Lula falou, né, cabe nessa história. Imagina, ter um e-mail naquela época já, hoje já é meio complicado, imagina naquela época, no meio da comunidade de uma senhora. E aí depois eu vim saber que essa frase é tua. Muita gente, inclusive, fala que é do Leonardo Boff, né? Não, muita gente atribui ao Paulo Freire. Ao Paulo Freire. Ao Paulo Freire. A frase é minha, mas muita gente atribui ao Paulo Freire. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Sou discípulo do Paulo Freire, éramos muito amigos, temos um livro em comum, sim, junto com o jornalista Ricardo Couto, chama Essa Escola Chamada Vida. Aliás, eu queria indicar para as pessoas interessadas na minha literatura a minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's.org. Já está na tela aí no rodapé, anote aí então. Aí o pessoal pode pedir os livros, eles chegam em casa pelo correio a preço muito mais barato. Muito bom. A frase é tua. A frase é minha. Já resolvemos essa questão, porque eu já vi na internet, Leonardo Boff. Né? Atribui, né? Enfim, como me atribuem frases que não são minhas, né? Aliás, me atribuem não só frases, mas episódios também que não são meus. O que é pior, atribuir uma frase que não é tua, sendo tua, ou atribuir uma fala tua a outra pessoa? O que é pior? Eu acho que essas confusões acontecem, né? Isso é muito comum, enfim. Às vezes, sem querer, a gente se apropria de uma frase de alguém e repete sem lembrar. Sim. Onde é que a gente ouviu, etc. Mas essa eu tenho certeza que eu cunhei. Né? Explica o conceito dela, por favor. O conceito é o seguinte, quando a gente muda de lugar social, a gente muda de lugar epistêmico, ou seja, de conhecimento, a maneira de pensar. Uma coisa, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, uma pessoa que foi criada num mundo burguês, um mundo de conforto, etc. E, de repente, ela vai e tem uma experiência no mundo popular. Né? Adere ao MST, adere ao MTST, adere a um movimento popular de luta por direitos. A cabeça dessa pessoa muda, como aconteceu comigo. Eu fui educado numa família burguesa, mas o fato da vida me levar a sempre trabalhar, atuar junto a movimentos populares, fez com que a minha cabeça mudasse completamente. Né? E o inverso também. Você tem, vou pegar um caso que eu conheço com mais frequência, você tem um caso de rapazes que entram para o seminário, vêm de uma família muito pobre, mas porque se tornam padres, eles se elitizam. Eles viram uma figura estranha no mundo deles, porque quando voltam lá na roça, quando voltam na cidadezinha do interior de onde vieram, é como se um marciano chegasse ali, porque eles, sabe, são pessoas empoladas. Muitas vezes a formação do seminário elitiza a pessoa, né? Só por sentir que é padre, que é sacerdote, né? Ele já acha que está no... Então é isso, a cabeça pensa onde os pés pisam, depende, claro que tem muitos seminários que as pessoas são formadas para trabalhar com os mais pobres. Mas quando a gente está distante dos mais pobres e próximo da classe média e classe rica, facilmente a nossa cabeça começa a agir pela lógica dos interesses dessas classes. Sim. E é essa a questão. Muito bem. Eu acho que essa frase, ela é tão... Muito provavelmente, não só para mim, ela teve um significado, um impacto muito grande, tanto é que virou nome de um documentário que... Os meus biógrafos, a Evanise Sidão e o Américo Freire, fizeram um documentário com esse título, que está no YouTube. Entra aí, a cabeça pensa... Vamos rodar um clipe, por favor, porque a gente tem um clipe aqui do lançamento, se você me permite, nós vamos exibi-lo aqui. Vamos mostrar, vamos Roda aí, então, o clipe, por favor. Então, um bom filme para todos nós.
muito agradecido a todos e todas e que Deus nos abençoe. O filme é precioso. Frei Beto e a educação popular. Ele é uma chama para a esperança. Eu estou muito emocionado de estar aqui assistindo esse documentário sobre Frei Beto. Professor, educador, e o que nós vimos aqui é a história passar na nossa frente. E o filme, por meio da arte, ele traz essa sensibilidade. Ele traz uma contribuição enorme para nós pensarmos os desafios de hoje à luz das construções que foram feitas ao longo de décadas. Uma aula de história, mas sobretudo de esperança, transmitida com imagens tão vivas, tão fortes, tão marcantes na vida brasileira desse personagem tão singular e tão influente no ontem, no hoje, no amanhã, que é o Frei Beto. Eu acho que é isso que é importante, né? É o legado que a gente vai deixar para a sociedade. Aí muita gente pergunta, mas você como é que se sente, né? Você nem morreu ainda, já tem biografia. Eu falo, né? É melhor do que ter obituário. Né? A educação popular é uma das grandes ferramentas de emancipação social construída ao longo do processo histórico de enfrentamento ao sistema pela classe trabalhadora. Então, a proposta do Frei Beto de fazer com que haja esse curso de capacitação para quem recebe o Bolsa Família seria muito importante para a gente poder dar essa virada de chave, dar esse salto na questão do engajamento político dessa população que muitas vezes está desprovida do acesso mesmo a não só a informação, mas a essa educação popular e educação crítica, que muitas vezes não é conseguida através da educação formal, da escola, mas que pode ser conseguida através de um curso de capacitação com o método Paulo Freire. Aqui em São Paulo, nessa tarde de 26 de abril de 2024, foi extremamente emocionante. Muita gente, enfim, realmente foi muito emocionante essa apresentação. Que não só é um filme muito bom, mas é sobre um cara que eu admiro demais e acho que o filme tem a capacidade incrível de falar da potência dele, da importância dele, da história dele, em várias circunstâncias, nesse caso especialmente em relação à educação popular, e da importância que isso tem em várias circunstâncias, em outros países, no Brasil, na história, na questão política do Brasil, na formação política do brasileiro. Beto, resumindo, é um grande brasileiro, é um cidadão do mundo, é alguém que vive na prática aquela máxima que não é dominicana, é franciscana,
viver mais simplesmente, para que simplesmente todos possam viver, e fazer do necessário o suficiente. E entender que política, vida e fé são uma coisa só. Tive o privilégio de estar aqui ao lado, aqui no cinema, quando houve a pré-estreia. Uma das coisas mais emocionantes, e eu chorei nesse dia, foi o Zé Aníbal, né? O depoimento dele foi maravilhoso. Fala um pouquinho sobre esse documentário. Não, o documentário, ele retrata a minha atividade em educação popular. Eu sempre trabalhei com educação popular, desde o início do método Paulo Freire no Brasil, que é o início dos anos 60. E como eu morava com Luiz Eduardo Vanderlei, que era presidente do Movimento de Educação de Base, o primeiro a aplicar o método Paulo Freire em alfabetização em nível nacional, então logo eu me familiarizei com esse método, comecei a aplicar e sempre na minha atividade com o movimento popular, continuo até hoje sendo um Paulo Freireano convicto. Que maravilha! Então, isso realmente eu considero, inclusive, hoje, um dos avanços da direita no Brasil, o fato do pessoal progressista não ter mais aplicado o método Paulo Freire no trabalho de educação política com o povo. Sim. Ou seja, nosso povo sofre um processo avassalador de deseducação política 24 horas por dia. Basta ligar o rádio, a televisão, respirar a cultura, a escola, a igreja, a família. O que predomina no nosso sistema capitalista é a deseducação política, a naturalização da desigualdade social, a naturalização da violência da polícia aos suspeitos. Essa frase, bandido bom é bandido morto, né? A naturalização da tortura, tudo isso é deseducação política. E a gente tem que apresentar, nós progressistas, nós de esquerda, ou nós fazemos trabalho de educação política do nosso povo, ou nós vamos cada vez mais perder terreno, nós estamos nos elitizando. Eu hoje fico indignado quando vou a uma assembleia de um tema de direitos humanos, a maioria das pessoas tem cabelos brancos, ou pelo menos disfarçados, porque alguns são pintados, né? Mas a gente sente falta de jovens. Onde estão os jovens da minha época, por exemplo? O movimento estudantil tinha uma importância fundamental na história do Brasil. O presidente da UNE falava com o presidente da República com telefone direto, porque o presidente da República não passava pela cabeça dele não atender o presidente da UNE. O movimento estudantil perdeu força. Sim. E mesmo nós não temos hoje manifestações de rua significativas. Sim. A direita, nesse ponto, dá uma lição. Agora, por quê? Porque nós deixamos que ela ocupasse o espaço. Pensar que elegemos o Lula presidente 3 vezes e hoje, num resultado eleitoral como esse agora, das eleições municipais, sabe, a gente não teve um bom papel. Conquistamos algumas prefeituras, elegemos uns tantos vereadores e vereadoras, mas insignificante comparado com as forças de direita, porque eu acho que no Brasil não tem centro. Tem muita gente que acha aí centro-direita, para mim é bobagem, né? Para mim o PSD e o PL é tudo direita, sim, tudo direita. Por quê? Porque é um pessoal que defende o sistema capitalista como perene, que não tem outra alternativa. E para mim, a distinção que eu faço é entre aqueles que defendem o sistema capitalista e aqueles que buscam, como o Papa Francisco, um sistema pós-capitalista. Não precisa ser o socialismo, mas tem que ser um sistema onde não haja mais luta de classe, onde não haja mais tamanha desigualdade, onde não haja mais pessoas excluídas, família dormindo na rua, criança abandonada,
tortura na delegacia. Enfim, é isso que nós queremos, um mundo de dignidade, de direitos, em que as pessoas tenham os seus 3 direitos humanos fundamentais assegurados, que é, pela ordem, alimentação, saúde e educação. Sim. Né? Beto, você sabe que, assistindo o teu documentário, você, quando sai da prisão política, né, na ditadura militar, você começa um trabalho de campo, e que me veio muito essa frase que a gente estava falando, da cabeça funcional onde o teu pé pisa. A minha pergunta primeiro eu quero dizer já para vocês, assistam o documentário, está aqui o link, aqui embaixo, aqui o endereço no YouTube, já está disponível, que assistindo você vai compreender mais ainda o que a gente está falando aqui, porque tempo de televisão é sempre curto. Então ali eu estou usando como aula, tá? Você vai lá, clica, você volta, ouve de novo. Então, naquele momento, quando você vai lá e pisa e vai morar num barraco lá, junto com a comunidade, a impressão que eu tenho é que os nossos dirigentes políticos de hoje precisam aprender um pouquinho com isso, Beto, porque isso foi nos anos 70, mas eu acho que está tão próximo da nossa realidade, porque eu sinto esse distanciamento, inclusive das lideranças políticas. Eu não estou aqui, né, enumerando um ou outro, eu acho que é um conjunto da política virou isso. A política me parece que ficou meio burocrática, né? Eu não vejo ninguém com o pé lá. Como é que você avalia isso? Olha, a minha avaliação é simples. Nós temos vários líderes que vieram do mundo popular e se tornaram ou agentes públicos, trabalhando em prefeituras, governos estaduais ou no governo federal, ou políticos profissionais. Alguns, infelizmente, se elitizaram. Quer dizer, morrem de medo de perder o seu mandato e jamais voltaram a conviver com as suas pessoas de origem. Jamais voltaram a ter uma relação orgânica com o mundo popular. Vão lá na época de eleições para caçar votos. Há exceções, né? Agora, e eu diria até que a exceção mais exemplar é o próprio Lula, que ele não veio da pobreza, ele veio da miséria. Então ele tem uma sensibilidade para essa questão social que ninguém no Brasil tem igual. Agora, o problema é que os nossos partidos de esquerda, os partidos progressistas, não vão mais ao mundo do sem terra, ao mundo do sem emprego, ao mundo do sem casa. Não vão mais. Esse é o problema. Então, como quer ter resultado eleitoral significativo? Impossível. Porque nós, inclusive, não sabemos mais, a maioria aí de pessoas que se inserem no meio popular, aplicar o método Paulo Freire, trabalhar pedagogicamente, trabalham elitisticamente, trabalham de cima para baixo, vão lá para dar lição, querer fazer a cabeça do povo. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. E eu, felizmente, não só, como eu disse no início, tive a oportunidade de conhecer o método Paulo Freire e o próprio Paulo Freire muito cedo, depois que ele voltou do exílio. A gente era vizinho, amigos, fizemos o livro essa escola chamada Vida, né, intermediado pelo jornalista Ricardo Couto. Mas, o que é mais importante, a segunda prisão que eu tive, que durou 4 anos, eu levei um banho de polvo. Por quê? Porque, um caso excepcional, eu fiquei 2 anos entre os presos políticos e 2 anos entre os presos comuns. Eu passei pela Penitenciária do Estado, pelo Carandiru e por Presidente Venceslau. Então eu vivi no mundo daqueles que são mais excluídos entre os excluídos, que são os presos comuns. Sistema carcerário. Né? Sistema carcerário, na base da violência, do estilete, da facada e tudo. Vivi no meio desse pessoal. Como é que você sobreviveu? Não, sobrevivi... Até curioso, Ernesto, porque... quando eu entrei no meio deles, eu tinha muito medo deles, porque havia muita briga, muita facada, muito assassinato, né, muito conflito.
e de repente eu descubro que eles tinham mais medo de mim do que eu deles. Por quê? Por causa da fama de terrorista. Ou seja, para eles o terrorista era o Al Capone. Sim. Eu me lembro de um rapaz chegar para mim e falar: Beto, eu estou puxando 15 anos, meu advogado falou que eu estou para sair, eu queria me enturmar com o seu pessoal lá fora, que eu não quero mais assaltar pé de chinelo na esquina, eu quero partir para uma pesada, assalto a banco, sequestro de embaixador. Falei: mas eu nunca fiz nada. Não, eu sei que você não vai abrir o jogo comigo, mas vou mostrar que eu sou confiável. Enfim, a fama de terrorista que me protegeu. Sim. Então eu tinha uma ascensão moral sobre eles e eles me respeitavam. Que maravilha. Agora, quando eu saí, eu fui viver numa favela há 5 anos, em Vitória. Então, isso também me deu uma experiência muito forte. Sim. E eu não me imagino fora do mundo popular, trabalhando com o mundo popular, sabe? Essa é a minha dinâmica, essa é o meu enfoque, inclusive na minha literatura. Sim. Eu creio que isso é que é fundamental, a gente, sabe, realmente fazer esse trabalho de educação política. Sem isso, o que resta de esquerda vai ficar falando sozinho. Na Europa, praticamente, a esquerda desapareceu, infelizmente, né? E pensar que ela foi muito representativa, principalmente na Itália, e hoje o que a gente vê no mundo inteiro é uma grande ascensão da direita e um mundo que está retrocedendo, o mundo está piorando, né? Porque nós estamos voltando a conflitos, inclusive insensibilidade dos países da Europa Ocidental, que antes posavam de defensores dos direitos humanos, emancipatórios e não sei o quê, e hoje apoiando genocídios, sabe? De braços cruzados ou dando apoio, né? Estão muito mais preocupados em fortalecer a OTAN do que fortalecer a ONU. A ONU hoje é execrada e ninguém defende. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que você respondesse no próximo bloco, que a gente precisa chamar o nosso intervalo. Podemos ficar pessimista ou devemos guardar o pessimismo para os dias melhores? Guardar o pessimismo para dias melhores. Não sai daí rapidinho, a gente vai e volta. Estamos de volta diretamente dos estúdios da TVT na Avenida Paulista com essa edição de colecionador do Conversa Sem Curva, recebendo Frei Beto. Eu deixei uma pergunta no ar aqui, mas ele já respondeu de cara aqui. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Exatamente, vamos guardar. Beto, porque... eu te falei no início que você tem frases que me fazem pensar demais e as reflexões que eu chego me deixam muito satisfeito. Porque eu penso assim também, eu olho e falo, você apontou os problemas e também indicou os caminhos. Né? Então não tem tempo da gente ter nem medo, como dizia o Marighella, e muito menos pessimismo nessa hora. Né? Eu acho que... essa frase não é minha, essa eu li no muro em La Paz. Saindo de La Paz, o aeroporto, não sei se você conhece a Bolívia, La Paz, o aeroporto fica a 4.000 metros de altura. Quando você sai da capital, você tem que ir subindo, até chegar no topo daquela montanha onde fica o aeroporto. E eu li essa frase, né? Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Mas é uma frase muito significativa. Por quê? Porque hoje, uma das coisas que me preocupa, Ernesto, é o niilismo da juventude. O que é niilismo? A indiferença, o derrotismo. Inclusive, algo que me preocupa muito é o número de suicídios de jovens. De onde vem isso? Eu acho que um dos fatores é a dependência das redes digitais. Sim. As redes digitais, elas estão esgarçando a nossa percepção do tempo como história. Então as pessoas ficam perdidas, não tem referências. Sim. Não tem referência moral, não tem referência ética, não tem referência espiritual, não tem referência teórica. E a minha geração era uma geração viciada em utopia. E hoje as pessoas são viciadas em celular. Aliás, diga-se de passagem, a Organização Mundial da Saúde já qualificou, diagnosticou uma nova doença que é a nomofobia, que é a dependência do celular. E se você que nos vê na televisão quer saber se já tem essa doença,
responde para si mesmo essa pergunta. Você desliga o celular quando vai dormir? Se você não desliga é porque você já tem nomofobia. E isso leva a um estresse psíquico. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão deixando de ter vínculos sociais. Não vão mais à associação, à igreja, ao sindicato, ao clube, porque acham que, através do celular, elas têm o contato nacional e universal. Não é assim. Você não pode viver uma vida virtual. A vida é real. O virtual auxilia, o virtual ajuda a comunicação. Mas a vida é real e nós temos que assumir o real. Falta utopia. A Muito. tua geração, você falou que era viciada em utopia. Naquela época já se tinha acesso, não ao celular, mas a drogas. Mas o vício da tua geração era a utopia. Era a utopia. A pergunta, então, é essa. Falta utopia hoje? Falta. Havia muito pouca gente ligada em drogas. Nós éramos viciados em utopia. A gente queria mudar não só os costumes, mas queria mudar o Brasil e queria mudar o mundo, né? Hoje, no máximo, quer se mudar o cabelo, a roupa, né, o tênis, o celular, mais moderno. Exatamente. É. E o mundo desabando. Então, eu sempre falo para os jovens quando encontro com eles, quanto mais utopia, menos drogas, quanto menos utopia, mais drogas. Sim. O que não dá é viver sem esperança. E viver sem esperança no sentido, volta ao Paulo Freire, de esperançar. Que o Geraldo Vandré traduziu muito bem esse verbo esperançar, cunhado pelo Paulo Freire, na sua frase, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso que está faltando, protagonismo social. Muito bem. Beto, você sabe que eu tive com o Genuíno esteve aqui com a gente, e o Genuíno... Eu gosto muito do Genuíno, tenho muita admiração por ele. Eu não preciso nem perguntar a ele se gosta de você, porque eu não gosto muito de unanimidade. Eu tinha uma época com o Caetano, tudo que acontecia no Brasil tinha que perguntar para o Caetano, né? Ainda bem que acabou isso. Mas você, fundamentalmente, quem tem essa visão humanista do mundo, você é uma unanimidade. E eu, depois... Você está equivocado. Depois do Caetano, né, da unanimidade do Caetano, acho que a unanimidade do Frei Beto, para mim, me faz muito bem. E eu, como eu falei, né, o Genuíno... Eu vou depois ligar para o Genuíno. Genuíno, o que você acha do Frei Beto? Vou gravar e vou te mandar. Tá? Mas o Genuíno esteve aqui e a gente estava conversando sobre essa questão. Ele falou, não, Ernesto, eu não quero mais cargo, eu não quero mais status nenhum, eu quero estar onde o povo está. Né? E ele está fazendo isso literalmente. Todas as manifestações que eu tenho a oportunidade de ir, eu encontro com o Genuíno. O dia que ele veio aqui, ele tinha desmarcado um debate que ele ia fazer com a juventude em algum canto da cidade. E depois ele tinha outro. Então, eu acho que o papel de vocês, e o Genuíno é da tua geração, também enfrentou a ditadura militar, também teve preso. E essa geração tem, eu acho que mais do que nunca, tem uma função agora muito importante que você cumpre muito bem, o Genuíno e outros camaradas e camaradas que a gente, né, tem na história. E eu queria te perguntar se você tem, obviamente que tem, mas eu preciso perguntar se você tem essa noção dessa importância que você tem fundamentalmente nesse momento. Porque eu vi uma crítica que você fez esses dias ao Projeto Fome Zero, que foi, né, um trabalho que você fez no governo que é um projeto maravilhoso e que, ao longo do tempo, ele acabou se desvirtuando e você faz a crítica, aliás, se você quiser falar sobre isso. Não, ele não desvirtuou, Ernesto. Na verdade, ele virou outra coisa. Ele virou o Bolsa Família. Tá. Então, a minha crítica, inclusive eu escrevi um livro chamado Calendário do Poder, onde eu detalho as razões pelas quais eu saí do governo, fiquei 2 anos, podia ter ficado 4. Por quê? Porque o Fome Zero era emancipatório. Uma família que ingressasse no Fome Zero, em 2, 3 anos, estaria em condições de produzir a própria renda e, portanto, ficar independente da ajuda do governo federal.
O Bolsa Família é excelente, mas tem um problema, ele é compensatório, ele não é emancipatório. Quem entra não sai, se sair volta para a miséria. Por quê? E eu já disse isso ao Lula várias vezes, porque falta, o Bolsa Família tem duas condicionalidades. Geralmente é a mulher que recebe Bolsa Família, né? 90% das 22 milhões de pessoas que estão lá. Exige-se a matrícula dos filhos na escola e a carteira de vacinas. Mas devia ter uma terceira condicionalidade, que é a capacitação profissional dessa mulher. Seja no artesanato, na culinária, na costura, lidar com isso ou aquilo, enfim, não importa. Capacitação profissional, porque ela ficaria independente. Falta isso. Eu acho que, inclusive, se inseriria nesse processo de capacitação profissional a educação política, para que a pessoa adquira uma consciência crítica. Isso é fundamental. A autonomia já é um processo, já está dentro desse processo de politização, né? Exatamente, mas sem esse processo você não chega à autonomia. A pessoa fica sempre numa postura de dependência. E essa dependência não é saudável. Inclusive, essa dependência é que leva a mesma família que é beneficiária do Bolsa Família no governo do PT a depois votar num governo da direita. Por quê? Porque ela está interessada num benefício, ela não foi educada politicamente para o sentido de autonomia também intelectual, o sentido de autonomia política. Ela acha que tem sempre que depender. Eu tive acesso ao mapa eleitoral de uma cidade aqui, da região metropolitana de São Paulo, na eleição da Dilma, na reeleição da Dilma. E as áreas onde teve o maior número de entrega do Minha Casa Minha Vida votaram em peso no Aécio. Né? Então, isso que você está falando é a tradução mais perfeita do quão nocivo é você não travar esse diálogo e apontar sempre para a autonomia da pessoa. Isso é fundamental. Acho que o povo precisa estudar mais Paulo Freire e Frei Beto. A gente precisa tirar o Paulo Freire das prateleiras e colocar na prática. Agora, eu não entendo como é que partidos progressistas que mantêm aí fundações, têm recursos do orçamento federal para essas fundações, não fazem escola de formação de militantes. Eu não entendo como um partido de esquerda pode aceitar um novo militante sem ele passar por uma capacitação ideológica. Sim. Não entendo isso. O PT, no início, nos seus primórdios, tinha essa exigência. Depois, creio que abandonou. Enfim, eu não vejo a possibilidade da gente voltar a ter uma militância protagônica no Brasil com senso de utopia, com senso de transformação da sociedade, sem esse trabalho pedagógico. Isso é fundamental e eu vou bater nessa tecla até o fim da vida. Muito bem. Me corrija se eu estiver equivocado. Beto, é por isso que a teoria da prosperidade ganha tanto espaço? A teologia A teologia, perdão. É aí que ela ganha espaço? Ganha espaço. Ganha espaço porque ela vai ao encontro dessa nova ideologia do empreendedorismo. Ou seja, olha, uma banana para todo mundo, eu tenho que me virar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que ascender socialmente. Como se isso fosse possível numa sociedade tão desigual, numa sociedade onde o processo de exclusão é crescente e o processo de acumulação da riqueza em poucas mãos também é crescente, ou seja, o afunilamento, né, essa pirâmide da desigualdade social, ela tem cada vez mais um cume muito mais rico e muito menor em número de pessoas. Então, se nós não mudarmos a sociedade, nós vamos ter um mundo de barbárie, um mundo de miseráveis e pobres, um mundo com esses fluxos migratórios intensos, porque as pessoas não saem do seu país para fazer turismo, sai do seu país por necessidade, para sobreviver. E isso muitas só vai morrem aumentar. No caminho, né? Exatamente, muitas morrem no caminho. E isso vai aumentar com toda a violência que isso hoje está produzindo, como esse discurso do Trump dizendo que, né, tem que condenar à morte
os migrantes, tem que expulsar, tem que fazer muro, tem que fechar a fronteira, sabe? Ou seja, é a inoculação do ódio do ser humano ao ser humano. Posso chegar à conclusão, então, de que o crescimento da extrema-direita, por esse caminho da prosperidade, está muito mais dirigido à nossa falta, aliás, ao fato da gente jogar mal o jogo. Fazendo uma analogia com o futebol, o outro time está fazendo um monte de gol porque nós estamos jogando mal. Exatamente, estamos jogando mal. Nós não estamos mais despertando o senso de solidariedade, o olhar para o outro, para a necessidade do outro, porque a teologia da prosperidade é uma teologia que inocula egoísmo. É o contrário da proposta do Evangelho. O Evangelho é a parábola do bom samaritano. Você tem que abandonar o seu caminho, os seus interesses, para socorrer o outro em necessidade. E, no entanto, a teologia da prosperidade diz não. A pobreza é um mal. Se você é pobre, é porque, de alguma maneira, você errou contra Deus. Mas aquele que é rico, ele é abençoado por Deus. Isso é o anti-evangelho. Isso é demoníaco, o anti-evangelho. Seria mais ou menos como dizer que se houvesse revólver naquela época, Jesus teria uma pistola, como disse. Exato, seria um pouco isso. Seria um pouco isso, né? Seria um pouco isso. Ou seja, como é que... Agora, eu não me espanto, porque um dos conflitos de Jesus, e eu trabalho muito nesses livros que você citou no início, sobre os evangelhos... Eu queria que mostrasse esses... Eu não sei se a gente conseguiu os 4. Não, porque não saíram os 4. Okay. Saíram 2. Tá. Saiu o Jesus militante e o Jesus rebelde. Tá ali, ó. Jesus militante, me corrija se eu estiver errado, o Beto tá ali na tela. Jesus militante e Jesus rebelde. E tem um homem chamado Jesus que é anterior a esses, em que são os 4 evangelhos em forma de romance. Agora, esses 2, Jesus militante e Jesus rebelde, uma análise bem didática para que a pessoa que não tem cabeça nem tempo para fazer curso bíblico possa entender em detalhes cada um dos evangelhos. Eu já vou comprar os 2, porque eu estou muito interessado nisso. Cada um dos evangelhos. Eu tenho uma filha que está morando fora e ela se tornou evangélica e eu estava muito preocupado com o que a gente vê aqui. Mas tem muito evangélico progressista. Pois eu me surpreendi, eu fiquei aliviado, porque ela me indicou, inclusive, alguns filmes que eu já comecei a assistir. Eu falei, cara, que genial. E eu vou mandar para ela está nos Estados Unidos, eu vou mandar esses livros e quero muitos evangelhos progressistas, sabe? E é muito importante a gente acentuar isso, porque é injusto colocar os evangelhos num balaio de todos são conservadores ou neofascistas. Não, existem segmentos assim, mas muitos são cumpridores do evangelho, comprometidos com a causa dos direitos humanos, a defesa dos pobres. Enfim, a gente tem que sempre acentuar esse aspecto que é muito importante. Né? Muito bem. Bom, o programa aqui é o Conversa Sem Curva. Certo. Né? E você é o convidado, um dos convidados mais difíceis, porque todas as suas colocações são sem curva. Então, eu fico aqui pensando, o que eu vou perguntar? Né? Mas eu tenho uma pergunta sem curva. Você voltaria ao governo federal ou não? Não, não voltaria. Eu não tenho vocação nem para a iniciativa privada, nem para o serviço público. A minha vocação é trabalhar com o movimento popular, é trabalhar com o movimento pastoral, como eu trabalhei 22 anos na Pastoral Operária do ABC. Essa é a minha vocação, descobrir e escrever. Escrever é um trabalho solitário, e eu sou fascinado pela literatura, como você disse, já produzi 80 livros, dos quais, devo dizer, saíram 78 publicados, mas já tem mais 2 terminados. Então, isso é que eu quero fazer no que me resta de vida. Né? Olha, Beto, eu vou te dizer uma coisa, porque eu acho que, na verdade, quando a gente fala de militância, eu acho que tem vários frontes. Claro, claro. Um dos principais é esse. E eu fico muito feliz de ouvir
de você, que você não voltará, né, para o governo e que não tem nenhuma vocação para iniciativa privada. Bem, não é, muito importante que haja pessoas nesses dois eu respondo nichos. A mesma coisa. É muito importante, mas eu não tenho vocação para isso. Sim, eu respondo a mesma coisa. Eu recebi um convite no 2000, né? E aí eu respondi isso. Eu falei, eu não tenho vocação, vocês me desculpem. Esse fronte aqui da comunicação é importante também. Eu prefiro seguir esse caminho. Eu queria, antes de mais nada, que a gente mostrasse, então, uma homenagem, porque, aliás, eu quero dizer o seguinte a vocês. Esse programa aqui, nós vamos dedicar à memória do Eliseu, né? O Robson e o Eliseu Júnior, o filho, que ainda estão aqui. Hoje eu ouvi um relato, né, do Frei Beto aqui, da importância, né, do camarada Eliseu, que já nos deixou, mas deixou aqui esses dois camaradas, aqui, o Eliseu Júnior ou filho? Júnior, o Eliseu Júnior e o Robson, que são dois camaradas de primeira hora, né, trabalham aqui na técnica, o Robson coordenando. Então, esse programa aqui, que é de colecionador, como disse o Gustavo Novo, ele é em homenagem ao camarada Eliseu. E eu vou estender aqui também em homenagem aos meus tios, Daniel e Joel José de Carvalho, que foram presos políticos juntos, né, com o Frei Beto. Exatamente, vivemos juntos na mesma cela. O Eliseu conheci no sindicato do ABC, dos metalúrgicos, fomos muito amigos, como eu disse no início, fico muito feliz de encontrar aqui os filhos dele, mas sobretudo esse fruto que ele produziu, que é a TVT, e os seus sobrinhos, eu convivi com eles na mesma cela 7 do Presídio Tiradentes, né? Tenho uma boa memória e presto homenagem a eles no livro Batismo de Sangue. E eu já te disse hoje, e vou dizer agora de novo, todas as vezes que eu encontrar com você pessoalmente, eu vou te agradecer. Hoje eu fui te agradecer, não, você já me falou isso, você já me agradeceu, eu falei, mas eu vou vou de novo. Tudo bem. Vamos então retribuir aqui, né, porque o Frei Beto, além, né, de toda essa contribuição, tem uma contribuição grande aqui na TVT também, no surgimento, na criação da TVT. O Eliseu, que foi a grande cabeça dessa ferramenta importante que a gente tem aqui da classe trabalhadora, o Frei Beto estava me contando que, né, articulou para o Eliseu ir a Cuba, né, para quem não sabe, curso de cinema, cinematográfico todo em Cuba é maravilhoso. Então, roda, por favor, uma homenagem que a gente preparou. O Alexandre Alimari e o povo da edição trabalhou bastante com isso. Roda aí, por favor. Será que a classe trabalhadora no Brasil perdeu a vergonha na cara? Será que São Bernardo perdeu a vergonha na cara? Eu creio que a maior prova que São Bernardo não perdeu a vergonha na cara é essa manifestação de hoje que parou a cidade inteira. Um monumento feito pelo Tsar Alexandre para comemorar a vitória das tropas russas sobre Napoleão, que invadiu a Rússia em 1812. Houve um verdadeiro massacre que tornou esse domingo de 9 de janeiro de 1905 conhecido na história soviética como Domingo Sangrento. Se criou nesse sindicato uma escola de formação sindical, se criou uma TV dos trabalhadores, que é uma iniciativa inteiramente pioneira no sindicalismo brasileiro.
mas fazendo manifestações que eram muito características do meu tempo de estudante, que era colocar uma mesa de ping-pong, de dama ou de xadrez, na confluência de uma avenida e tranquilamente impedir que o trânsito fluísse. Uma singela homenagem. Muito obrigado, tudo que fico você emocionado. fez aqui, Muito obrigado, não só Ernesto. a classe trabalhadora desse país, mas fundamentalmente aqui, nesse espaço que a gente está. Falei aqui do Eliseu, e eu sempre falo aqui, eu estou muito honrado de estar aqui, estou aqui há um mês e pouco, e estou muito feliz de estar aqui. E receber você aqui, Beto, foi uma das coisas mais importantes para a gente. Muito obrigado, desejo um êxito muito grande ao seu programa, que está tendo boa repercussão, isso é muito importante. E para mim foi uma honra, sabe, estar aqui na TVT, pela qual eu tenho um enorme apreço por razões que já foram ditas, e também por você pessoalmente, e fico muito agradecido. Beto, querido, infelizmente o Deus tempo te da abençoe televisão... em coragem. Amém, amém. Muito obrigado. Infelizmente o tempo de televisão é sempre curto, né? Mas eu quero, assim, dentro das possibilidades que a tua agenda, eu sei como é que é, a gente já marcou isso aqui, já faz uns 2, 3 meses que a gente marcou. A gente volta Você falou, ó, 31 de outubro, lá para frente eu bom. consigo. E eu espero recebê-lo aqui mais vezes e vamos acompanhar os lançamentos também aí, né, sobre a tua biografia, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, chegamos ao final dessa edição super especial do Conversa Sem Curva. Lembre-se, você tem um encontro marcado comigo todo domingo às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite, ou a qualquer momento através do canal do YouTube da TVT. Lá você encontra esse e todos os outros episódios do nosso bate-papo. Hoje fizemos uma edição dedicada a essa ilustre figura da nossa história, um homem que dedicou e dedica a sua vida na construção de um mundo melhor, movido pelos mais profundos valores cristãos, Frei Beto. Através das histórias que trouxemos aqui, esperamos valorizar e despertar a empatia, em sermos mais capazes de sentir a dor do outro, que a gente tenha diálogos sinceros, com os ouvidos e com o coração generosamente abertos ao contraditório. E como nos ensinou Tchê, acima de tudo, seja capaz de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Uma ótima semana a todos e todas e até a próxima.